Arro, pessoal! Já estamos chegando aqui na nossa fogueira. Espero que vocês já estejam sentando em torno da fogueira, se aproximando dessa fogueira. Vão entrando, sejam bem-vindos. Convide as pessoas para participar dessa fogueira. Essa fogueira hoje é muito especial. É uma fogueira em ritmo andino. Nós vamos já cumprimentando a todos. Buenas noites, companheiros, companheiras. Buenas noites, irmãos. Buenas noites a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos à fogueira com o xamã. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre xamanismo andino. Então vão convidando as pessoas, aproveite esse momento que a gente está organizando o som. Gostaria de saber se todos estão ouvindo bem, se a imagem está chegando até vocês. Por favor, se alguém puder, está já fazendo um comentário, se o som está legal. Eu gostaria de estar iniciando a nossa fogueira, já com tudo em ordem para a gente conseguir ter uma noite muito diferente. Então já estão confirmando, grata a cada um que está chegando nesse momento. Gostaria que todos estivessem bem-vindos. Eu vou fazer um convite, uma proposta que eu faço sempre nas lives. Primeira coisa, aqueça uma água e prepare o seu chá. Nós vamos sentar em torno de uma fogueira para um bate-papo. E um chazinho, ele sempre fica muito bom junto com uma conversa. Ele aquece, ele aproxima. Você pode utilizar o chá que você tiver na sua casa. Se você tem hortelã, se você tem erva doce, camomila, você pode usar erva cidreira. Você pode fazer chá de louro, chá de cravo, chá de canela. Você pode olhar na sua cozinha o que você tem de especiarias para que a gente comece esse chazinho. Eu vou pedir também para que você tenha essa experiência da fogueira. E essa experiência eu peço que você apague as luzes, fique num lugar onde você possa aproveitar o máximo possível dessa fogueira. Então apague as luzes, sinta esse ambiente também escuro e nós vamos acender a nossa fogueira, porque o nosso papo começa com a fogueira. Na live anterior eu já comentei com vocês sobre como acender a fogueira. Então, sempre 2 palitos de fósforo, tá? Nós vamos estar usando para acender a nossa fogueira. Lembrando, quando a fogueira ou a vela, né? Se você tiver uma vela aí também, sempre que você vai acender para todos, você acende para fora. Sempre que você vai acender para você, você acende para dentro. E é importante também nesse momento você ter uma vela por perto, porque isso também aproxima o calor do fogo. Eu separei a minha, que eu faço sempre, né? As pessoas que já participaram de outras lives. Então eu tenho aqui um porta-vela que era da minha bisavó. Então ela sempre é um momento muito especial. Então eu vou acender primeiro a minha vela, depois eu vou acender a fogueira, tá? Eu vou acender a minha fogueira com a minha vela. E vocês acendem aí a fogueira virtual, né? E real na vela para vocês. Como é para todos, vou acender para fora. Coloco a vela, vou acendendo com muito cuidado. O fogo sempre vai para cima. Apagar o fogo, eu posso apagar girando o palito de fósforo. E agora eu vou acender a minha fogueira com muito cuidado aqui, porque vocês sabem que fogueira virtual a gente tem que ir acendendo lentamente, dá um soprão para que o fogo vai ficando cada vez mais forte.
E a minha vela eu vou colocar aqui do lado. Nós vamos já começando a nossa live, já organizando esse fogo. A minha fogueira aqui já tá esquentando. Não sei como que tá a fogueira de vocês aí, né? Vamos chamar mais pessoas aí que possam vir participar da nossa live e que possam sentir um pouquinho dessa fogueira dessa noite, né? Ver o que essa fogueira traz de conhecimento, de sabedoria, né? De momentos especiais. Eu já tô aqui sentindo o calor dessa fogueira. Já vou tirar esse meu poncho aqui, que também é peruano, então, que é em homenagem aos guerreiros incas. Então eu vou colocar aqui atrás o meu poncho e agora vou me preparar para a gente começar a nossa live. Bom, sempre a gente, quando começa a live, a gente faz uma limpeza na energia que tem. Então eu vou pedir para que vocês também sintam um pouquinho essa presença. Hoje eu preparei, eu sempre faço com palo santo, mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou fazer com algumas plantas que são usadas lá nos Andes. Então, algumas resinas de árvores. Então, eu estou usando hoje algumas resinas que são usadas pelos andinos. Então, ele dá um aroma maravilhoso. Estou colocando aqui num carvãozinho que eu já peguei da fogueira. E nós vamos fazer a nossa queima do nosso incenso, que vai purificar, que vai harmonizar o nosso ambiente. Então, que vocês, que a casa de vocês, que a harmonia esteja presente nesse dia de hoje, nessa live de hoje, e que a gente possa trazer o melhor possível para essa nossa live especial, essa live andina. E vamos começar o nosso papo já, falando por que eu estou fazendo essa live hoje, essa live andina. Porque ontem foi dia de Pachamama, né? E nos Andes, todos os Andes, né? Todos os países andinos, eles comemoram muito Pachamama. E quem que é Pachamama? Pachamama é a Mãe Terra, né? Mas e a tradução dessa Pachamama, né? Quem é essa Pachamama? Então, Pacha significa universo, significa força, significa mundo, significa conexão, né? E Mama, mãe. Seria a Mãe Terra que nos auxilia nessa conexão, que nos auxilia nesse momento, né? Que nos dá terra, que nos dá os alimentos, que nos dá tudo que há de melhor. E a gente se conecta com essa essência que é da terra, que é o pisar na terra, o se sentir terráqueo, o se sentir presente, né, nesse momento terreno que a gente vive. Essa simples folha de história escrita que a gente está aqui. Eu aqui, vocês aí. Para quem está chegando agora, algumas pessoas estão chegando agora, a minha gratidão por vocês permitirem que eu entre até a casa de vocês, até esse lugar sagrado que vocês estão. E é graças a essa permissão que vocês me dão, onde eu posso levar o melhor que eu posso, tá? Vou estar passando para vocês hoje o que eu fiz de chá. Eu trouxe uma caneca aqui, transparente, para vocês verem a cor desse chá. Eu acho que aqui em volta da fogueira dá pra gente ver a cor do chá. É um chá bem amarelinho. É um chá também que vem dos Andes. Esse chá é o chá de cacau. O fruto do cacau, quando eles tiram na amêndoa, né, do cacau, fica uma casquinha. E é dessa casquinha que eles fervem e servem o chá. Eu espero que vocês estejam com chá aí gostoso. Eu vi aqui passando bem rápido, pessoas que estão fazendo chá de melissa, né?
chá de hortelã, algumas pessoas comentaram que tinha hortelã em casa. Então esse chá é um brinde que eu faço a vocês. Então que a gente possa ter uma noite, né, com essa planta sagrada nos nutrindo. Muito bem. Vamos então falar um pouquinho do que é esse dia de Pachamama. É um dia que se comemora nos Andes. Eles geralmente costumam fazer um buraco no chão e nesse buraco eles trazem tudo que é produção, tudo que eles têm como uma produção feita naquela região, como gratidão pelo alimento que vem, pelo alimento que é produzido. E é muito interessante porque aqui, nós que somos aqui do interior, algumas pessoas já devem ter vivenciado esse processo também de festa junina. Na festa junina, geralmente se levanta um mastro que tem os 3 santos de junho. Esses 3 santos de junho, nós temos o Santo Antônio, que é do dia 13, o São João, que é do dia 24, e o São Pedro, que é do dia 29. E aí eles colocam um triângulo que se faz dos 3 santos, eles colocam um pedaço de pau, um mastro que eles chamam, cavam o buraco, e aí colocam esse mastro com os 3 santos erguidos. E na onde eles enterram o mastro e na onde estão os santos, eles também amarram a produção que se tem na região. Então a produção de milho, então geralmente se coloca espigas de milho, se coloca laranja, grãos de café, né, ramos com grãos de café, as flores que tem naquela região como uma forma de gratidão. E a Pachamama, ela é comemorada no dia 1º de agosto, então é uma comemoração muito similar, né? Se a gente for ver algumas coisas que se repetem de culturas, né? Às vezes uma cultura tão longe, né? E ao mesmo tempo que tem essa tradição em comum. Eu, como venho de família, né, que muitos primos, tios, né, moravam em sítios, eu frequentava muito, né, na minha infância, frequentava muito essas festas juninas, e depois tinha os arrastapé, né, geralmente costumavam fazer uma cobertura com uma lona, e embaixo desse terreiro é onde tinha uma pessoa do sítio próximo que tocava sanfona, o outro tocava violão, o outro cantava. Era feito o terço, era feita as rezas, né? Depois era feito o servir de comidas. Então todo tipo de comida típica, pipoca, batata doce, geralmente o quentão, o vinho quente, essas comidas deliciosas que a gente vê nessa época junina, e era servido nessa festa. E isso me lembra muito quando eu vejo essa questão de Pachamama, que a Pachamama também tem esse vínculo, é um vínculo que as pessoas traz para essa festa o que elas têm em casa, e é feito no coletivo. A minha família geralmente faziam em latas antigas de óleo, né, que já tinham usado, lavava-se essa lata e era dentro dessa lata que se fervia o quentão, o chocolate quente, que o chocolate também é uma das bebidas servidas nos Andes. Então, quando eu vejo falar da Pachamama, me remete muito a essa cultura que é feita em junho e lá é feito no dia 1º de agosto. E quando a gente caminha um pouco pelos Andes, né, porque nós vamos ver alguns países, não sei se eu vou lembrar de todos os países andinos, mas eu sei que é o Chile, eu sei que a Bolívia, eu sei que o Uruguai, eu sei que o Peru,
Eu acho que são esses países que tem. Talvez tenha algum que eu esteja esquecendo. Mas é por onde passa a Cordilheira dos Andes, que é um ponto muito alto da América do Sul. E é onde nós encontramos esses povos que são verdadeiros guerreiros. E eu vou falar muito sobre essa cultura andina do Peru, que é onde eu fui já 2 vezes. E no final eu vou falar um pouquinho mais dessa história do Peru. Mas agora a gente vai falar de xamanismo, né, andino. O que se tem de comum no xamanismo andino? Uma das coisas que a gente vai estar vendo muito no xamanismo andino é a participação dos guerreiros incas, que a gente chama. Então, os guerreiros incas são pessoas que não eram muito altas, né? Eles tinham uma estatura baixa e geralmente com pinturas muito fortes em torno dos olhos e geralmente batalhando, porque aquela região é uma região muito difícil de sobreviver, né? Porque a altitude é muito grande e lá você tem as comidas geralmente necessitam de um trabalho muito grande com a terra. Então são batatas, né? Existe uma variedade de batatas, de milho, de grãos, né? A nossa famosa quinoa que a gente encontra por aqui hoje, que é tão difundida na alimentação, é uma alimentação que vem lá dos Andes e são sementes pequenininhas que eles conseguem reunir essa quantidade de grãos para matar a fome e para suportar essas caminhadas, esse peso que esse pessoal geralmente costumam carregar nas costas. Lenha, a eletricidade em algumas regiões é muito difícil de chegar. A água, eles têm água em abundância lá, porque é a geleira dos Andes que derrete e forma os rios, os lagos que tem naquela região, e é muito bonito. E os incas, né, que eu vou falar, eles têm essa postura aqui, ó. Esse é um guerreiro inca. Então, geralmente usa-se algo que proteja a cabeça, porque ao mesmo tempo que é uma região fria, também é uma região que bate muito sol por ser no topo da montanha. Então o sol é muito quente, é uma terra bem árida, então com uma dificuldade aí de plantio, mas que quando a neve derrete, ela traz todos os nutrientes para a parte mais baixa. Então esse seria um guerreiro inca, né? Um guerreiro que carrega a sua arma como defesa, é uma ferramenta para ele. A arma nem sempre é uma arma de guerra. Ela se torna uma arma de guerra quando existem invasões, né? Nós tivemos muitas invasões naquela região, então nós temos que eles tinham que se defender. E a forma que eles tinham eram algumas armas e até armas bem violentas, né? Armas que eles amarravam em fios de couro, pedras, né? E giravam num pedaço de pau e batiam. Às vezes jogavam essas pedras como se fosse um estilingue, só que não esticava porque era couro, né? E eles tinham isso para se defender. E espadas que eles foram também introduzindo. Mas a gente só olha essa parte da violência quando você tem as suas terras corrompidas, né? Retiradas, os seus parentes que são mortos, a dignidade tirada desse povo. Então todos querem se defender. E isso acontece com a gente também, de alguma forma querer se defender se algo semelhante acontecer. Eu tenho uma coisa que eu achei muito interessante essas andanças minhas, que é uma pedra que eles usam muito. Essa é uma pedra
eu acho que eu consigo mostrar com os detalhes. Ela tem um lado mais esculpido, né? Isso daqui, na verdade, é um meteoro que eles têm na região, que quando caiu na neve ou caiu em alguma região, eles chamam de pedra do xamã. Acredita-se que com essas pedras, é uma pedra bem pesada, ela o ímã gruda nela, então ela deve ter uma quantidade de ferro muito grande. E eles me falaram lá que é com essa pedra que eles riscavam aonde iria ser feitos os cortes das pedras para que levasse, construísse os templos, construíssem as casas, os lugares lá. Então é uma pedra muito resistente e é essa pedra também que era amarrada com couro, né? Como vocês podem ver, ela dá um encaixe entre o couro nessa região e aí ela não se soltava com facilidade. Então isso era girado para que eles tivessem como armas. E eram as ferramentas que eles tinham lá também. Então, como esse povo vivia nessa região e eles tinham essa ligação muito grande, né, com a terra, com essa cultura, né, maravilhosa que eles tinham, eles tinham não, que tem, né, eles colocam pra gente a figura de Pachamama. Essa é uma das figuras que eles têm como representação da Pachamama. Só que da mesma forma que tem a Pachamama, que é a Mãe Terra, a Mãe do Universo, a protetora, nós vamos ver na cultura também o Pachapapa. Este é o Pachapapa e essa é a Pachamama. Então, os dois deuses, Pachamama e Pachapapa, que eles têm. Em regiões dos Andes, nós vamos encontrar também uns totens que eles costumam fazer de madeira. Esses totens, é esse aqui, ó. É a primeira vez que você vê num totem, dentro da cultura, a figura masculina e no verso dele a figura feminina. Então você tem a figura homem e a figura mulher sendo representado num totem de reverência que existe nessa região. E quando a gente fala do xamanismo, nós vamos ver que esse totem que acontece aqui é um totem muito parecido com os totens que nós vamos encontrar nos Estados Unidos, né? Algumas culturas dos índios norte-americanos, eles possuem também os totens. E aí eles vão colocando os animais como representatividade. Porque na cultura indígena, vamos por indígena, né? Eles têm um hábito muito comum, que é um hábito de cultuar os animais, os vegetais e os minerais. Então, nós vamos ver assim, os minerais são as pedras, que é onde eles constroem os templos, onde constrói as muralhas para se defender, os abrigos. Em algumas regiões dos Andes é até interessante que você anda por lá, né? Vou falar um pouquinho do Peru, porque eu não sei se em outros países acontecem isso também. Mas em algumas regiões do Peru, você anda e as casas, elas são feitas apenas a parede externa, né? A porta de entrada, mas ela não possui teto. E quando possui, o teto é reto. É diferente das nossas construções, que necessita do teto ele inclinado. Porque aqui chove e a água precisa escorrer, né? Lugares que cai neve precisa escorrer. E lá é uma região que passa muitos anos sem chover. E quando tem a chuva é um chuvisco, que a gente conhece como chuvisco aqui na região. Quando eu estava andando no Peru, teve um guia que nós estávamos conversando
Ele estava com 29 anos, se não me engano, e ele falou que ele lembra de ter assistido uma chuva na vida dele quando ele tinha 9 anos de idade. Então fazia 20 anos que ele não via chuva. E é uma região que tem muita água, não tem a chuva, porque a água que evapora, ela precisa de um calor, né, para que ela consiga transformar em nuvem. E ali é água de geleira que derrete. Então as águas dos rios são águas muito geladas. E uma das coisas que tem muito nessa região andina são os peixes, as trutas, que são peixes que adoram águas frias. Então, eles vivem muito. Os lagos são lagos que passam por regiões muito alcalina, né, com pedras que é como se fosse um calcário, e as águas são muito transparentes, são até um tom azulado. São coisas que a gente olha à distância, os lagos, parece um lago de turquesa, né? A cor turquesa, que é aquele azul esverdeado, um azul diferente. E o céu não é um céu azul, é um céu mais pro cinza. Ele tem o sol, mas ele não tem esse azulzinho que nós vimos mais aqui no Brasil. Deve ter regiões que aparecem mais o céu azul, mas os lugares que eu fui eram céu mais acinzentado, mais alaranjado, né? Dependendo da região, o céu é mais alaranjado. Por exemplo, no Peru, mais na região de Nazca, o céu é mais alaranjado. Eu não sei se é o deserto, que tem aquela areia do deserto que se mistura no ar, então fica um tom alaranjado. E uma coisa que se usa muito lá no Peru, que as pessoas sempre me perguntam quando vai, né, para o Peru, ou quando vai caminhar nos Andes, perguntam para mim assim, é verdade que lá eles usam a coca, né? Eles têm o costume de mascar a coca e de tomar o chá de coca? É sim, e lá você tem uma propriedade medicinal da coca. Ela não é um alucinógeno, ela não age como um alucinógeno lá. Ela age como aumenta a capacidade de absorver o oxigênio do ar. Porque lá nós estamos numa região muito alta e nessa região, geralmente, costuma-se ter uma falta de ar. Não é que você fica sem respirar, senão as pessoas não conseguiriam viver lá. Mas você fica com dificuldade, você faz um movimento, você anda 200 metros e você consegue perceber que é como se você andasse 500 metros. A sensação de cansaço é muito maior. E quando você toma o chá de coca, ela aumenta, né, na sua circulação sanguínea a absorção do oxigênio que estão nos pulmões, né? Aquele processo que eu não vou explicar aqui, que é algo muito científico. Mas o sangue, quando passa para o pulmão, ele recebe o oxigênio. E o chá de coca, ele facilita que o nosso sangue absorva mais esse oxigênio e a gente consiga ter uma resistência maior. E aí eu ainda fiz questão de fazer o chá de cacau e não de coca. O chá de coca, ele parece com o chá de cacau. Ele é um amarelo bem clarinho. Ele seria como um chá de camomila nosso. E você toma, o sabor dele um sabor, parece um sabor de água. Ele não tem um sabor forte, um sabor que marca. Ele parece uma água que você está tomando. E lá você consome, você não tem. Nas ruas costumam se vender muito bala de coca. Então você põe a bala de coca na boca e isso ajuda muito você superar essas altitudes. Vou molhar o biquinho de novo aqui no nosso chá. Vocês estão tomando chá também?
Então a minha parada, a parada de vocês. Então, quando a gente fala da questão da coca, os xamãs têm uma característica. Eu trouxe de lá, eu trouxe essa bolsa. É uma bolsinha artesanal que eles têm. Todo xamã tem que andar com a sua bolsinha. Então a gente coloca a bolsinha na lateral, no braço, carrega do lado do corpo. E quando a gente encontra um outro xamã, o que a gente faz? A gente retira a bolsa como um ato de desapego. E você tira de dentro da bolsa, você tira as folhas de coca. Ó, essas são folhas de coca, tá? São folhas desidratadas já, e já faz muito tempo que elas estão guardadas. Ela tem um simbolismo, né? No fato de você carregar folhas de coca. Então, todo xamã tem que ter folhas de coca, porque ele faz a troca de folhas. Então, se eu encontro um outro xamã, eu tenho que entregar para ele folhas de coca e ele me entrega as folhas de coca que ele tem também. Então, é feito essa partilha, uma simbologia muito grande. É como se eu posso confiar em você, você pode confiar em mim, eu estou bem. É feito essa troca nesse momento que a gente encontra com o outro xamã. Então eu tenho as folhas que a gente carrega nessa bolsinha e ao mesmo tempo nós usamos também a bolsa e as folhas de coca quando nós vamos em lugares que são sagrados. A gente entrega folhas de coca para Pachamama, tá? Para Mamacocha. Mamacocha são as montanhas. Para Inti, que é o sol, a gente faz as reverências entregando essas folhas como símbolo de desapego, de partilhar, de estar envolvido naquele sistema que existe dentro da cultura andina. Então isso é uma coisa que se usa muito naquela região. Vocês já devem ter ouvido falar também que uma das coisas que existe muito lá nos Andes são os condors, né? Essa é uma pena de condor. Essa é uma pena pequena, tá? Deve ser uma pena perto da cauda do condor, ou da asa, né? Pelo formato dela. E a pena é considerada como algo sagrado. Então, a gente usa a limpeza, a gente limpa a nossa energia com a pena do condor. A gente pede para que o condor sobrevoa e traga toda a energia necessária. As penas, elas têm uma simbologia muito grande, né? Nos Estados Unidos, a gente vê algumas culturas lá que se usam atrás, eles montam como se fosse um leque para eles dançarem. Então, eles imitam a pena do animal. Então, eles colocam no braço, eles colocam atrás deles amarrado. Algumas penas que ficam soltas, que conforme eles vão fazendo um movimento, as penas movimentam também. E aqui no Brasil nós temos os cocares, né? Que os índios usam, que é essa proteção sagrada que se coloca na cabeça. Aqui na cultura brasileira, né, dos índios brasileiros, eu assisti um batizado, era dos Bororós, é um batizado lindo. Eles pegam a criança e recém-nascida, e aí as mulheres passam mel no corpo da criança, e elas pegam penugem de aves. Eles não matam o animal, eles vão encontrando as penas e vão catando no decorrer da vida. Às vezes achou um ninho, nesse ninho já está abandonado, mas tem um monte de penugem das aves. Eles pegam as penugens e guardam dentro de um bambu. Quando tem essa cerimônia, eles passam o mel e vão grudando
essas penas no corpo. E quando eles não têm a pena, eles pegam pluma e colam, eles pegam paina, né, da paineira e grudam, algodão, e eles imitam como se a criança fosse uma ave. E aí o pai, ele tem que pegar a criança, ele tem que levantar essa criança, igual o Rei Leão. Levanta essa criança toda cheia de peninha grudada, e aí ele fala que ele sempre vai ser um guerreiro, que ele sempre vai se superar, que ele sempre vai passar por cima dos obstáculos, porque ele se assemelha às grandes aves fortes, resistentes e que conseguem sobrevoar. Então tem tudo uma simbologia, né? Quando a gente olha para nossas culturas mais antigas, eles davam sentido nos símbolos. E eles têm um símbolo muito marcante nos Andes, que é isso que eu fiquei segurando para falar com vocês, porque o assunto é longo. Quando a gente começa a falar desse assunto dos Andes em relação ao que eles têm como simbologia, eu deixei até algumas coisas anotadas aqui para eu não esquecer de falar com vocês. Eles têm um símbolo, que é um símbolo muito interessante, que é uma cruz escalada que eles têm. É essa cruz aqui, ó. Esse símbolo vocês já devem ter visto em vários lugares. Esse símbolo é o símbolo máximo dos Andes. Isso chama chacana ou cruz andina. E você vai ver no caminho, no caminhar pelos Andes, você vai encontrando isso nas pedras, nas portas, você vai vendo nas artes, né? Quando tem artigos em ouro, que eles têm muito ouro, muita prata naquela região, eles trabalham no ouro, na prata, e esse é um símbolo que você vai encontrar entre toda a cultura andina. Em todos os países eles utilizam isso. E o que eu achei mais bonito, entre os lugares que eu fui, tinha algumas construções que elas eram bárbaras. Elas eram assim, ó. Vamos imaginar que isso daqui é uma construção, tá? Então eles fazem essa construção aqui, só que não tem a parte de baixo. Por quê? Porque eles têm o espelhamento do sol. Quando o sol bate nesse símbolo, ele forma a parte de baixo em sombra. Então você consegue ver o símbolo chacana feito nas construções. Eles têm assim uma engenharia, uma métrica nas coisas maravilhosas. Aqui eu tô vendo uma pessoa, a Adri, estava falando para mim que a avó dela tinha um crucifixo com esse símbolo. Esse símbolo ele é muito usado. Ele é usado assim por várias pessoas. Existe brincos, existe colares, existe marcas, roupas. Se não me engano, eu acho que aqui, olha, aqui ele tem um símbolo que se assemelha à chacana. Olha na parte de cima. Observem. Esse é um símbolo que eles usam muito. Então você vê várias figuras geométricas lembrando a chacana. E o que é chacana? O que significa chacana? Chacana chaca significa ponte, significa ligação. É o que liga, né? O que faz interliga, né? Faz esse movimento para interligar. E Rana significa alto, superior, mundo superior, mundo dos deuses, mundo do além, mundo do beleléu, que a gente falava para as crianças. Quando você morrer, você vai para o beleléu. E as crianças às vezes perguntam, onde que é o beleléu? O beleléu é esse mundo superior que eles têm como acreditar. Aí nós vamos ter assim várias pontes e vários caminhos se falando,
E um dos caminhos que a gente escuta são os seres fora desse planeta que vieram como deuses. Que eles são representados por quê? Por estrelas, por vidas fora dessa dimensão, por seres que têm poderes mágicos. Eles têm essa ligação muito forte. E o xamanismo, ele olha para isso com muito respeito. Nós chamamos de uma forma de reverência, né, a tudo que existe, seja Deus, Alá, Oxalá, esses seres extraterrestres, né? A visão xamânica nós chamamos de senhores mais altos. São senhores mais altos, os senhores das estrelas. E lá, o que há de poder maior que existe entre os xamãs, nós chamamos de o grande mistério. Porque nós não sabemos o que é esse grande mistério. Então nós somos um mistério também. Então nós consideramos filho do grande mistério. Então a força maior que existe seria esse grande mistério. E os seres que estão mais próximos desses lugares mais elevados, nós chamamos de senhores mais altos. Porque aí nós não denominamos quem são esses senhores. Qual é o nome desses senhores? Nós sabemos que esses senhores estão mais altos. É da onde vem a inspiração, da onde vem a intuição, da onde vem os dons. Vem dessas inspirações, dessa força desses senhores mais altos. Então a chacana, ela seria um símbolo, uma ponte para ligar a esses seres superiores. E ela é muito interessante porque quando vocês olham para esse símbolo, vocês vão falar, é apenas um símbolo. Eu também, quando eu cheguei a primeira vez, eu olhei, eu achava interessante, era uma simbologia. Desse lado dessa chacana que eu quero mostrar, nós temos o côndor sendo representado aqui, nós temos uma cobra sendo representada aqui, e nós temos a puma, ou uma onça, sendo representada do lado de cá. Esses são os 3 reinos que governam todo o Ande, todo o povo andino. Eu vou pegar um papel aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Observem que esses 3 seres, né, a onça, o côndor e a cobra, ele está aqui, ó. Pode ser o côndor, pode ser a onça e pode ser a cobra, tá? Quando nós mudamos aqui, ó, nós continuamos vendo um aqui, o outro aqui, o outro aqui. Quando nós mudamos, nós estamos vendo essas 3 energias de novo, ó. Aqui, aqui e aqui. E do outro lado a mesma coisa. Então isso é uma forma geométrica sagrada para eles, porque ela representa tudo isso. Agora eu vou virar essa chacana, porque essa eu comprei por causa dessa questão. Olha que bonito isso daqui. Isso o que significa? Tiberê, o que significa isso tudo que está pintado? Significa mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós temos um calendário na chacana. E aqui nesse calendário está explicando cada coisa que acontece. Por exemplo, o primeiro é a época, que é o janeiro, para eles, é a época de tirar o pelo das lhamas, de tosquiar as lhamas. Aí nós temos fevereiro, o mês de floração, depois nós temos o mês das águas, né? Fevereiro, março é água, abril, época do milho, e assim por diante. Eles têm cada mês, eles têm uma representação do que é
a natureza conversando com eles. Mas não termina por aí não, porque além dessa questão, nós temos assim, o que é o Condor? Vamos lá, vou virar aqui. O que é o Condor? O Condor é um mundo superior. São os seres que estão acima, né? É a luz, é a divindade, é o sagrado. Ele é representado pelo Condor. Então, o que há de mais poderoso com ligação ao sagrado seria através do Condor. Então, ver um Condor é você ser abençoado pelo sagrado. É você estar conectado com o sagrado. Então as pessoas admiram, olham pro Condor. Achar uma pena de Condor é você ganhar um presente do sagrado. Então isso é muito forte dentro das terras andinas. E o que é o Puma? O Puma representa o mundo que nós vivemos. É esse mundo que nós temos assim as divergências, nós temos os conflitos, nós temos a sobrevivência, a gente tem o efeito do dar e receber, né? O receber e ter que dar, né? Fazer a troca. Então, eles falam que o Puma é a ligação da terra à terra. E a cobra? A cobra representa o mundo dos mortos, tá? Os mortos, eles não são vistos de uma forma tétrica, né? Se a gente for até ver dentro da nossa cultura, a morte ela é vista de um jeito que a gente não quer olhar para a morte, a gente tem medo da morte. Lá no povo andino, como é muita dificuldade e a vida está muito próxima da morte, né? A morte está muito próxima da vida, porque pessoas com determinadas dificuldades, elas não conseguem sobreviver, com algumas deficiências se torna mais difícil, e todos fazendo juntos, as famílias trabalham juntos, tudo é feito em comunidade, o que um não tem, o outro colabora. Então não existe, ao mesmo tempo que você olha para o povo andino e dá uma sensação de dificuldade, você também olha para o povo andino e você vê a garra, a união, a força, a colaboração, porque ali é todos juntos. Porque se eu ajudo você a viver, você vive junto comigo. Essa é a visão do povo andino. Então, eles são muito amorosos, são muito acolhedores, né? Brasileiros nessa região são acolhidos de braços abertos, porque nós também somos um povo que nós gostamos de abraço, gostamos de dar risada. Eles são um povo muito alegre. Com toda a dificuldade que eles têm, eles sabem que a alegria e a felicidade é o que mantém vivo, é a chama viva dentro desse povo. Então eles valorizam demais a alegria. Existe um povo, né? Eu vou pular um pouquinho, logo eu volto para Chacana de novo. Existe um povo no Peru, que é um povo que a gente tem vontade de ir e não voltar nunca mais, né? A gente quer morar com eles. É um povo que mora em cima do Lago Titicaca. Para quem não conhece o Lago Titicaca, quem nunca ouviu falar, é o lago mais alto do planeta Terra. Então, ele está assim a uma altitude muito grande, é um lago enorme, existem várias histórias que rondam esse lago, e entre essas histórias existe esse povo que chama Urus, é o povo Urus. Eles pegam uma planta que existe lá, que é semelhante à nossa taboa aqui. Eles têm assim grande quantidade isso. Chama totora, essa planta. É uma planta que para eles é sagrada, porque eles chegam a descascar a casquinha da totora e eles comem. Então ela é comestível.
E essa planta, eles cortam as raízes e eles tiram os blocos dessas plantas. E eles levam para o lugar mais fundo e eles amarram um bloco no outro, na onde não tem a margem do lago. E essas tutora, elas começam a enraizar uma na outra e vão formando blocos cada vez maiores, e esses blocos ficam flutuando no lago Titicaca. E eles constroem a vila que eles moram em cima desses blocos. Então eles montam, vamos falar na nossa linguagem mais urbana, eles fazem um loteamento de taboa flutuante no lago, que é enorme, parece um mar, de tão grande que é. Você não consegue ver a outra margem, dependendo do lugar que você está no lago, você não consegue ver. E eles têm aqueles blocos flutuantes, eles pegam pedras, jogam no fundo do lago, amarrados com corda, e aí aqueles blocos ficam flutuando, não se movem, né? Não saem do lugar, porque eles têm uma amarra, e nesse lugar é onde eles constroem as casinhas em cima, vão cortando essa planta e vão jogando por cima, então ela vai formando como um tapete, vai apodrecendo, as outras plantas vão nascendo, e quando eles querem, dentro dessas ilhas, são chamadas de ilhas flotantes, quando eles querem comer, por exemplo, eles pegam um serrote muito grande, eles cortam um buraco nessa totora e aí tiram aquela parte que eles cortaram, põem a varinha ali e ali eles pegam o próprio peixe que vão consumir. E é assim muito bonita essa ilha, são povos muito coloridos, né? Eles usam roupas com muita cor, muita cor. É um povo alegre, é um povo que você chega na ilha, eles querem que você vista a roupa que eles estão vestindo. Para eles é uma honra quando você está lá. Você senta, eles cantam para você, aí as crianças vêm, sentam perto de você, né? Querem carinho, encosta a cabeça para receber carinho. É um povo que dá uma vontade de ficar, que você fala, é isso que o ser humano precisa, né? Esse acolhimento. E todos são assim. Mas é claro que às vezes existem os conflitos, né? Dentro da própria ilha. E quando tem um conflito, a casa deles é feita como se fossem de tábuas. E aí é coberto com uma esteira feita dessa totora, né? Eles trançam, faz uma esteira, então a esteira seria a parede da casa. E aí eles têm essa casa, que é uma casinha fincada ali naquela ilha. E quando eles brigam com o vizinho da frente, eles tiram a casa e viram a porta da casa para outro lado, para não encontrar mais essa pessoa que eles brigaram. E quando tem muito conflito dentro da ilha, cada ilha tem um presidente, né, que seria o prefeito desse lugar. E quando existe algo muito sério, a mesma serra que eles usam para cortar o chão e eles pescarem, eles usam a serra para cortar a ilha e separar aquela pessoa da comunidade que mora naquela ilha. E aí ele vai montar uma nova comunidade, arrumar mais totora, mais pessoas que possam colaborar e montar a aldeia deles. E aí depois tudo fica bem, porque eles têm esse hábito de se reorganizar. E aí tem uma ilha grande com uma outra ilha, eles emendam as ilhas e vivem felizes dentro dessa comunidade. As crianças vão para a escola, né? Existem ilhas que são escola e as crianças, é muito interessante, eles entram dentro de uma bacia grandona e eles vão remando na água com a mão até chegar na outra ilha. E eles têm o que eles chamam de limousine dentro dessa ilha.
E eles constroem com a tutora. E eu trouxe uma réplica do que eles têm lá. E vocês vão ver como lembra os vikings. Olha que interessante. Os vikings numa outra região, aproximadamente Irlanda, né? Nós estamos falando do Lago Titicaca, o lago mais alto que existe no Peru. E eles constroem isso daqui, que seria a limousine que eles têm. E eles gostam de mostrar até que jeito que eles se colocam lá dentro. Esse daqui é um fogão que eles fazem de barro. E aí eles põem uma pedra para não queimar a tutora. Põe esse fogão de barro em cima, as panelas de barro e cozinham. E aí eles gostam de mostrar, aqui tem um peixe, ó, que eles reproduzem que jeito que é. Aí eles conseguem construir a casinha, que eles às vezes ficam nessa casinha pescando durante dias, e eles dormem nessa casinha. Então esse daqui é da tribo que a gente... Tribo não, é uma comunidade, uma ilha, que chama Ilha dos Urus. Quem tem curiosidade, depois pesquise, vale a pena conhecer esse povo alegre que tem. E aí esses Urus vivem numa região que de profundidade, às vezes, o lago chega a ter 23 metros de profundidade. Então é muito profundo, né? E eles vivem felizes. A felicidade, ela cabe aonde a gente permite que ela fique, né? Às vezes a gente tem assim tudo, ar-condicionado, né? A gente tem automóveis, móveis. Eles só têm a casinha deles, uma caminha para dormir. As roupas eles penduram todas na parede mesmo, naquela própria esteira que eles fizeram. E são felizes. Todos coloridos, fazendo artesanato, vivendo dessa forma feliz. Mas voltando à Chacana. Então nós vamos ter os 3 mundos que a gente chama, né? Então eles representam cada degrau uma coisa. Então, por exemplo, eles têm nesse degrau, eu vou olhar aqui porque eu não lembro de tudo sozinho. Então eles têm assim, ó, primeiro eles têm o mundo sagrado que eles colocam. Depois esse daqui é o mundo real. E esse daqui é o mundo dos mortos. E eles têm os nomes que eles nomeiam. A Chacana, ela seria uma tábua de regras para que a comunidade seguisse, tá? Então, essas 3 degraus representam isso. Os outros degraus representam assim: aprender, amar e trabalhar. Esses são os princípios que eles têm aqui nessa parte da Chacana. Esse outro, porque esse tem referência com esse, tá? Esse outro nós temos o não roubar, o não mentir e o não procrastinar. Olha as regras que eles têm para que você siga a risca e você encontre com o sagrado. Não esqueça que isso é uma ponte para você ir para o sagrado. Então você tem que respeitar essas regras. E aqui a gente tem a cobra, o puma e aqui nós temos o côndor. Então é uma cruz simbólica, cheia de coisas interessantes, que quando você olha para a Chacana, você sabe que você tem que respeitar. Né? E no Peru a gente tem muito isso. Né? Quando você está usando uma Chacana, eles... eu vou fazer uma piada, porque vocês sabem, quem já me conhece, sabe que eu não perco a piada, né? Então, eles quando olham para Chacana, eles não são sacanas. Então, eles passam a ser justos, honestos, porque eles sabem que isso daqui é a regra principal para que eles cheguem no sagrado. E se você está usando... Como eu estou usando aqui uma Chacana, se você usa uma Chacana, você tem por respeito aquilo que é a tradição andina.
Não se usa isso apenas como decoração. Claro que algumas pessoas vão comprar de várias formas isso, mas a simbologia, para quem usa, para quem deve ser respeitado dentro das terras andinas, é quem carrega e respeita aquilo que carrega. Então isso é muito forte. E eles têm essa tradição dentro dos povos andinos. Então isso é uma forma de você reverenciar. E lá nas terras andinas, você vai ver muito a simbologia. Eles olham para uma montanha e eles conseguem ver essa montanha sendo a Pachamama. Então, as igrejas, né, porque quando vieram os espanhóis e começaram a invadir as terras, né, e eles começaram a introduzir a religião, as imagens de santo tinham que ser representadas por aquilo que eles tinham na cultura. Porque eles saíam às ruas com as múmias dos reis, porque eles, quando iam fazer uma cerimônia, eles pegavam as múmias desses reis, colocavam nos lugares especiais que tinham dentro dos lugares que eram de cerimônia, para que os reis assistissem se a cerimônia estava sendo feita de forma correta ou não. Então, eles trazem muito essa presença. E aí, a igreja chegando, né, a religião chegando, eles começaram a colocar nos santos que tinham nas igrejas, eles cortavam cabelo e colocavam cabelos mesmo nos santos. Eles vestem o santo para acreditar, né, que aquelas múmias, aquelas relíquias que eles tinham, estava vivo conforme a tradição. Então, quando você olha uma cruz, né, católica lá no Peru, você vê ela cheia de ponchos, de chales, você vê gorro colocado na cruz, que era para transfigurar que ali morreu Cristo, e Cristo é como se fosse uma múmia. Do mesmo jeito que eles reverenciavam a múmia, eles tinham que reverenciar o Cristo, que estava sendo representado pela cruz. Então eles têm muito isso. As imagens de santas de Nossa Senhora, por exemplo, essas que têm um formato como a Nossa Senhora Aparecida, né, que tem um manto, que ela é meia triangular assim, eles colocam um triângulo com a base bem larga. É como se fosse uma santa bem gorda, com uma saia e um manto em cima. Por quê? Para eles olharem para a santa e ver o símbolo da montanha. Para eles acreditarem que ali era Mamacocha. Então a reverência para aquela imagem era a reverência para Mamacocha. Então isso é muito bonito quando você vê. E eu tô vendo que o nosso papo vai longe, meu povo. Eu começo a olhar, aí eu já vi o horário, nós já estamos a 1 hora de live e nem parece que passou 1 hora. Então nós vamos já vou para os pontos finais dessa live. Eu creio que o que eu trouxe foi muito pouco perto do que se tem dentro da cultura andina, que a gente pode conversar num outro momento. Nesse momento foi isso que coube dentro do que dava para ser feito. E eu gostaria de aproveitar essa live e já convidar vocês, porque está surgindo uma oportunidade também, que é uma viagem que eu estou fazendo com um grupo de 8 pessoas para o Peru. Nós vamos passar a primavera no Peru. Nós vamos ficar 10 dias conhecendo terras peruanas, alguns pontos, isso que eu falei para vocês, nós vamos vivenciar. Tem passeios pelos Urus, a gente vai vivenciar esse povo, vamos conhecer uma outra ilha que chama Taquili, vamos conhecer Cusco, porque Cusco é uma cidade também maravilhosa. Vamos conhecer toda a parte de arqueologia, vamos conhecer museus em Lima, vamos conhecer as pirâmides que chama
a Huaca, que é em Lima também, porque Lima existia um povo mais antigo do que os incas. E esse povo que viveu nessa região é conhecido como povo Lima. Por isso que o país do Peru se chama Lima. Então é o povo Lima que fez essas pirâmides. Então lá em Lima é bonito porque você está no meio dos prédios e do lado do prédio você tem uma pirâmide construída por esse povo. Então vale muito a pena. Nós vamos estar passando assim em resumo. Vamos para Machu Picchu, vamos para Águas Calientes, vamos navegar pelo Titicaca, vamos conhecer também o Vale Sagrado, vamos fazer várias cerimônias, porque eu vou junto e vou estar fazendo cerimônias aonde for propício para isso, e ao mesmo tempo nós vamos finalizar o nosso passeio em Lima com o passeio gastronômico, porque uma das melhores cozinhas que existe é a cozinha peruana. Então nós vamos passear por lá também e conhecer essas iguarias que existem por lá. E nesse passeio do Peru, nós vamos ter a honra de andar de todos os meios de transportes dentro do país. Nós vamos andar de ônibus, que nós vamos pelo Vale Sagrado de ônibus, subir para Machu Picchu de ônibus. Nós vamos andar de trem, porque para chegar em Machu Picchu tem que ser através do trem. Então nós vamos andar num trem ele é todo de vidro, então você vai olhando as montanhas, ele é panorâmico. É um passeio bárbaro, a gente vai passando pelas montanhas, conhecendo tudo isso, né? Conhecendo as altitudes, vendo neve no topo das montanhas. Então é um passeio que vale a pena. Nós vamos andar de avião dentro do próprio país, que nós vamos sair de Cusco, nós vamos até Puno, nós vamos de avião, porque existe um caminho que se faz de ônibus, mas ele é muito cansativo. Então eu optei para a gente ir de avião, que cansa menos. Então nós vamos fazer esse passeio de avião também lá. E a pé, né? Porque nós vamos andar alguns lugares, não se anda muito, mas quem quiser andar comigo, eu sou bom de perna. Então dá para a gente andar bastante. Então, quem tiver interesse, entre em contato comigo. Eu vou passar o meu contato pelo WhatsApp, que é 19 9776 5388. Esse telefone me mandem mensagem, eu posso mandar o roteiro com todo o valor que existe como parcelar esse valor, então fica algo acessível. E nós estamos abrindo para 8 pessoas estarem indo para o Peru, para que a gente não tenha aquele grupo grandão, que aí a gente perde aquele sentido que precisa ter, né? A gente observar, parar, meditar, fazer o que o grupo tem condições de acompanhar. Então isso é o que nós vamos fazer para o dia 22 de setembro até o dia 2 de outubro. Nós vamos estar no Peru. Então quem sentiu o chamado, sentir que é o momento, se permita e venha conhecer o Peru. Venha conhecer um pouco dessas terras andinas que eu comentei. E eu queria agradecer a cada um de vocês que estão aqui presentes, que vieram para a live, que estão participando da live. Para mim é uma experiência muito gostosa, é uma forma de eu estar trazendo aquilo que eu tenho de experiência, sem forçar ninguém a ter que aguentar o que eu estou falando. Então é um convite que é feito, e as pessoas que quiserem sentar comigo em torno da fogueira para esse bate-papo, sempre é muito bem-vindo. Então eu agradeço cada um de vocês e já vou comunicar a nossa próxima fogueira que nós vamos fazer. Nossa próxima fogueira vai ser no dia 16 de agosto, porque nós fazemos uma semana sim, uma semana não, para todo mundo digerir o que a gente conversou. E também para a gente
não desmatar toda a floresta, cortar toda a madeira para a gente fazer a nossa fogueira. Então, a nossa fogueira a gente faz de 15 em 15 dias. E quando a gente vai se encontrar no dia 16 de agosto, eu vou estar falando com vocês sobre curas e cuidados arianãs. Como que é visto a questão da doença? Como que é visto o processo de cura, de autocura? Como que eu busco soluções dentro desse processo que eu vivo? Né? Como que eu posso ter uma vida saudável? Como que eu posso ter minha farmacinha dentro de casa? Como que eu posso fazer esse movimento para que as coisas fluam na minha vida? Então nós vamos falar dessa cura e dessa autocura, desse curar e desse cuidar que tem. Que às vezes a gente quer cura, mas a gente não quer cuidar, né? Às vezes a gente não tem quem cuida, né? E a gente quer quem cura. Então, tem coisas que a gente precisa estar fazendo para que a gente perceba qual é o nosso espaço e o que está sendo possível nesse momento. Eu quero finalizar essa live. Como o povo andino gosta muito de música, eu quero cantar uma música para Pachamama. Eu vou pedir para que vocês fechem os olhos e nós vamos ouvir um pouquinho a música andina, né? Essa música que nos leva lá para terras andinas. Vamos lá? Vamos fechar os olhos. Madre Terra, a Pachamama me acalenta, a Pachamama me alimenta, Pachamama, Madre Terra, a Pachamama me alimenta, a Pachamama me acalenta, Madre Terra, Mãe, te sinto sobre os meus pés, Mãe, sinto teu coração bater, Mãe, te sinto sobre os meus pés, Mãe, sinto teu coração bater, reia, 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 reio, reia, 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 reio, reia, 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 reio, reia, 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 reio. Arro! Que vocês tenham uma ótima noite, que os deuses incas, maias, astecas e todos os deuses presentes acolham o seu coração, o seu sentimento e te dê uma noite perfeita, uma noite cheia de sonhos, sonhos bons para que a gente comece um dia melhor ainda. A minha gratidão a cada um de vocês e a gente se vê no dia 16 falando sobre curas e cuidados. Arro!